Chegou o momento para você, aquele Luag relapso do ano passado, que não assistiu nenhum vídeo, não acompanhou esse canal, não sabe o que rolou de bom e o que rolou de ruim, de prestar atenção e pegar a nata da nata das indicações que eu tenho para te dar. Esse é o vídeo dos melhores do ano passado. Oi, aqui é o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo do Luago nos Livros, o canal com as melhores indicações para você, hein? Eu vou provar isso com esse vídeo. Ano passado foi um ano excelente de leituras, eu só li coisa boa, tirando aí uns gato pingado meio ruim que teve. No geral, foram leituras maravilhosas, eu fiquei muito surpreso como uma simples mudança de comportamento faz a gente encarar a leitura com outros olhos, né? 2021 eu falei, eu não quero mais ler livros por pressão externa. Eu quero ler livros que eu sinta vontade de ler naquele momento. E aconteceu isso e eu tive experiências maravilhosas. Foi muito difícil de montar essa lista, inclusive. Eu li mais de 50 livros e queria colocar no mínimo uns 30 aqui de melhores do ano. Só que eu falei, isso não é razoável, né? Pelo amor de Deus. Então reduzi aí para uns 20 e pouco. Acho que tem quase 20 nessa lista, tá? E eu resolvi fazer esse vídeo de forma diferente. Eu separei em algumas categorias de livros e dentro dessas categorias eu vou ter algumas indicações para você. Então eu vou apresentar aqui as categorias, vai que tem alguma que te interessa. Ó, a gente tem as melhores continuações do ano passado, os melhores romances policiais, os melhores livros de não ficção, as maiores surpresas de 2021, os melhores livros divertidos, livros de diversão, quando chegar a categoria eu explico, e, óbvio, as melhores ficções científicas, né? Não podia deixar de ter uma categoria só para ficção científica. Eu tô com a pilha enorme aqui dos livros na minha frente e vamos logo começar, porque tem muita coisa boa para te indicar. Vou começar com as melhores continuações, tá? Eu honestamente acho que todas as continuações que eu li vieram para essa lista. Não, brincadeira. Tiveram algumas que ficaram de fora. Mas foi um ano recheado de continuações boas, hein? Em contrapartida ao ano de 2020, que teve a Maldição do Terceiro Volume, esse ano a gente quebrou ela. Já vamos começar logo com ele. A Memória de Babel, o terceiro livro da Passa Espelho. Gente, essa foi uma continuação, assim, surpreendente, porque eu tava com muito receio de fazer a leitura por causa da Maldição do Terceiro Volume. Todos os terceiros volumes estavam, assim, tenebrosos, e eu já tinha visto gente falando mal desse livro, e aí eu fui com muito receio, mas eu fiquei muito surpreendido porque eu amei o livro. Achei uma ótima ponte pro volume final, que vai sair agora, que eu vou ler esse ano de 2022. Eu tô adquirindo um carinho enorme por essa série, um amor mesmo, porque tudo que eu quero num livro de fantasia, a Passa Espelhos está me entregando, que é aventura, instigar pelo mundo, a criação de mundo, a magia, os elementos fantásticos, o desenvolvimento das personagens. Tá tudo assim sensacional pra mim e eu estou ansiosíssimo para o próximo volume. Depois a gente fica com ela, não poderia faltar a Octavia Butler com A Parábola dos Talentos. Se A Parábola do Semeador foi um livro bom, A Parábola dos Talentos é sensacional. Aqui a Octavia eleva o nível dessa história para um lugar que eu não estava imaginando. É um livro que já começa surpreendente, extremamente pesado. Chegou agora no fim do ano, eu até esqueci que tinha lido esse ano. Parecia já 3 anos atrás, que aconteceu tanta coisa em 2021, né? Mas foi esse ano e foi uma das primeiras leituras do ano, eu já fui arrebatado. É assim, um livro que não vai ser para qualquer um, tem cenas extremamente pesadas aqui, mas é um livro muito interessante e é uma denúncia, digamos assim, sobre política e religião, que eu acho importante da gente ter. A escrita da Octavia aqui tá visceral e viciante também, é um livro que depois que você engata nele vai ser impossível largar. Enfim, eu adorei a forma como ela trabalhou de formas diferentes nessa duologia. E A Parábola dos Talentos foi então o livro perfeito para o encerramento de Sementes da Terra. E por último, na categoria melhor continuação, a gente tem Herança, do Christopher Paolini. Terminar a Eragon nesse ano foi muito especial e eu adorei essa conclusão. Não preciso me alongar aqui, já falei um monte de vezes e ainda vou falar mais. Mas queria deixar registrado que 2021 foi o ano que eu finalmente terminei esse projeto que a gente está tendo aí há anos no canal. E eu achei que fez jus à aventura, achei que fez jus a todo o tempo que eu passei. Foi muito gostoso, foi muito aconchegante. Foi um final assim que pra mim foi perfeito, de verdade. Eu gostei demais de como o Christopher encerrou essa série e tô ansioso aí pelos próximos lançamentos, né? A gente vai ter uma coleção de contos nesse mundo. Quero saber o que está acontecendo agora com esses personagens queridíssimos que terminaram esse livro se despedindo. Gente, foi doeu, mas passo bem, mas foi ótimo porque sentir essa dor no final de uma série significa que valeu a pena fazer a leitura. E esse é o sentimento que eu tô com o ciclo da Herança. Valeu muito a pena fazer essa leitura.
Ó, já sabe que se você se interessar por algum livro, os links vão estar aqui na descrição. E principalmente, todos os vídeos que relacionarem esses livros aqui vão estar lá na descrição e alguns vão estar aparecendo aqui nos cards. Assim que esse vídeo acabar, já se prepara para a maratona Luago Prime, dá play nos vídeos aqui embaixo e ó, pega a pipoca, aproveita, relaxa e vem pegar indicação boa de livro. A próxima categoria é as maiores diversões, digamos assim, e eu quis dedicar para essa categoria aqueles livros que, se a gente analisar friamente, talvez eles não sejam sensacionais por si só, mas eles valem muito como um entretenimento bom. São aqueles tipos de livros que você não dá nada pela história, talvez, mas o tempo que você vai passar fazendo aquela leitura é tão agradável que vai valer a pena, vai ser divertido. E talvez muitos de vocês nem estejam dando muita coisa para esses livros. O primeiro deles vai ser 9 Desconhecidos, da Liane Moriarty. Eu li esse livro alucinadamente, eu não conseguia parar de ler. A interação dos personagens, a história dos personagens, como eles vão se conectando nesse livro é muito interessante. Aqui a gente vai ter um spa, digamos assim, que esses personagens com problemas na vida pessoal vão buscando cura, né? Vão buscando um tempo de relaxar, sem estresse e tal. E eles vão encontrar ali uma terapia de choque com alucinógenos, praticamente. E aí a história tem uma reviravolta e é muito interessante. E quando eu fiz essa leitura foi uma época boa, que eu tava meio desanimado aqui com o canal e eu queria buscar alguma coisa que não tivesse conteúdo, né? Que eu fosse ler só pra ler, que eu não ia precisar fazer vídeo. Só que eu li e fiquei tão animado que eu fui fazer um vídeo sobre alucinógenos e tá maravilhoso. Eu adorei fazer aquele vídeo e eu consegui me reanimar novamente com conteúdo, principalmente conteúdo científico. Então, ó, 9 Desconhecidos vale como uma ótima diversão, hein? Depois a gente tem Eleanor Oliphant, Está Muito Bem, da Gail Honeyman. E só tem capa branca, né? Só tá dando capa branca divertida. Esse livro aqui foi muito interessante porque a gente só fez 2 leituras do Olá Raio de Sol nesse ano. Infelizmente a gente teve que parar porque a gente saiu da meta do Apoia-se. A nossa campanha de financiamento coletivo está atrelado a alguns conteúdos aqui no canal. Então se a gente cai nessa meta, a gente para de fazer aquele tipo de projeto. Aconteceu isso com Olá Raio de Sol, infelizmente. A gente só teve 2 leituras. Primeiro foi Daisy Jones, que foi terrível. Foi um dos piores livros do ano com toda certeza. E a outra foi Eleanor Oliphant Está Muito Bem, com a Liz Silva. E esse livro aqui foi uma surpresa assim tremenda, porque ele não só é uma leitura divertida que você vai embarcando achando que é um tique-lite engraçadinho para você rir da protagonista, e você começa a se questionar sobre a sua própria vida. Você começa a ver as coisas que te fazem mal. A protagonista vai estar passando por uns problemas assim muito sérios e a autora vai se aprofundando nesses temas com uma leveza e sutileza, sem aquela pressão de trabalhar temas necessários e falar a coisa certa, sabe? É muito interessante a forma como esse livro passa do leve e engraçado para pesado e profundo. E a autora vai dominando isso com a história de uma protagonista muito complexa e muito interessante e muito boa de acompanhar também, divertida de acompanhar. Por isso que esse livro tá aqui na diversão. É uma diversão boa e ainda vai te fazer pensar sobre temas. Vai fazer você pensar pensamentos. O último livro dessa categoria é Convite para um Homicídio, da Agatha Christie. Eu não quis colocar como melhor livro policial porque eu quis encarar a Agatha Christie nesse livro como uma diversão muito válida. É um livro assim incrível e divertidíssimo. É literalmente a palavra para descrever esse livro é divertido. A gente tem uma notícia no jornal, na verdade é um convite no jornal falando assim: esteja em tal lugar porque vai ter um assassinato e acontece esse assassinato naquele lugar. E aí vai o desenrolar do crime, que é da Miss Marple, que foi o meu primeiro livro da Agatha Christie sobre a detetive dela, né, que é a Miss Marple, que é uma velhinha assim muito interessante, muito quietinha, muito na dela, mas ela consegue desvendar o crime. E o crime é bem elaborado, toda a questão com os personagens. Esse livro tem umas reviravoltas ali dentro deles. Eu acho que ninguém consegue adivinhar esse livro. Consegue? Será? Enfim, deixa aí nos comentários se você conseguiu, mas eu não consegui não. Chegou ali perto do final, eu tava entendendo, tava sacando qual era e tive um palpite. Eu acertei o palpite, mas eu errei as pessoas. Isso acontece comigo comumente. Eu acerto geralmente o motivo, mas erro o suspeito. E não podia faltar nessa lista. Foi uma ótima diversão, convite para um homicídio, enfim. Tá buscando a Agatha Christie, vai fundo, porque esse vale a pena também. Próxima categoria são as maiores surpresas do ano. Eu queria dedicar essa categoria para separar das outras categorias aqueles livros que realmente foram surpreendentes, que talvez eu não estava dando muita coisa por eles, mas eles me pegaram e me mostraram que foram leituras sensacionais, que são livros sensacionais com altíssimo potencial, que às vezes as pessoas não estão valorizando tanto. O primeiro vai ilustrar bastante isso, que é o problema dos 3 corpos, do
Cixin Liu. Esse livro aqui que já foi odiado por muita gente nesse booktube, várias críticas negativas, que o livro era ruim, que não sei o quê. E eu fui pegar com esse sentimento de o que eu vou encarar aqui, né? Uma ficção científica e tal, mas estão falando que é ruim, o que vai ser? E aí você viu no vlog que foi uma leitura, assim, sensacional. Se eu tivesse que escolher um ranking, fizesse, assim, um ranking dessas leituras, esse aqui estaria lá no topo. Porque a forma com que o Problema dos Três Corpos foi me dando tapas na cara durante a leitura, no sentido de você ouviu que isso aqui era ruim, toma esse tapa porque na verdade eu sou maravilhoso, foi assim indescritível. Eu tentei passar um pouco da emoção lá no vlog de leitura e eu não consegui, porque a emoção ficou durante a leitura mesmo, porque eu ficava berrando, eu chorava, eu me emocionava, e na hora de gravar já tinha passado. Eu adorei, é um dos favoritos, assim, sem dúvida nenhuma da minha vida. Eu quero dar continuidade à trilogia, esse é relativamente pequeno, os outros dois são maiores, e eu prometi um vídeo científico desse livro aqui, e eu ainda vou cumprir essa promessa, tá? Eu ainda não comecei a fazer, porque os vídeos de ciência demoram muito e gastam muito tempo e energia, porque tem toda a questão da pesquisa, a elaboração do roteiro, que é um negócio um pouco mais sensível, que eu preciso fazer com que você entenda o que eu quero dizer. A edição também é um negócio mais específico, porque precisa de elementos lúdicos, né, que ajudem no entendimento. Então, infelizmente, eu tô devendo para vocês e eu acho que eu vou precisar reler o Problema dos Três Corpos para gravar esse vídeo. Eu estava esperando aí talvez um momento de hype para eu não gastar tempo e energia e recurso fazendo um vídeo que vai dar poucas visualizações, né? Porque os vídeos científicos dão 1000 vezes mais trabalho do que um vídeo normal e às vezes dão a mesma quantidade de visualizações, se não menos, do que um vlog de leitura. Então a gente tá aí com uma promessa de adaptação, quem sabe eu pegue esse hype para poder fazer esse vídeo para vocês, mas eu quero muito, porque eu sinto que algumas pessoas não gostaram desse livro porque não entenderam. Então eu quero explicar. Quero usar a minha didática, que alguns de vocês acham que eu tenho tanto, para ajudar vocês na leitura desse livro. Eu espero conseguir em breve. A outra surpresa foi Devoradores de Estrelas, do Andy Weir, que também, sem dúvida, estaria lá no top 3 de favoritos do ano. Para ser totalmente justo, eu colocaria Perdido em Marte aqui também, porque eu li esses livros em 2 semanas, né? Os 3 livros do autor, então é muito difícil de separar a experiência de um sozinho. Mas em termos de sentimento, Devoradores de Estrelas me pegou muito mais. A forma instigante da leitura foi sensacional. O que o personagem representa, o que ele faz nessa história, quem ele é, todo o desenvolvimento dele aqui eu achei sensacional. Para ser um livro com uma temática tão batida igual esse aqui e ainda ser superior a muitas outras histórias, precisa de uma coisa a mais. Precisa de um X Factor. E esse livro tem, e ele tem tanto esse X Factor que faz você se emocionar no final. É muito difícil você terminar esse livro sem chorar. É um livro muito bonito, que te traz um aconchego no coração, faz você acreditar no poder do bem da humanidade. E eu encaixo isso como uma surpresa, porque Perdido em Marte e Artemis tinham sido leituras boas, mas a forma como esse livro atingiu no meu sentimento foi surpreendente. Se você tá esperando só uma ficção científica, um thriller, um suspense espacial, você vai encontrar isso aqui. Só que esse livro tem um tempero a mais, e é esse tempero que faz ele ser surpreendente. Então, se você ainda não leu Devoradores de Estrelas, vá assistir meu vídeo e vai ler, porque eu acho que você vai amar. Próxima categoria são melhores livros de não ficção que eu li esse ano. E 2021 também foi um ótimo ano para não ficção. Li coisas assim transformadoras, coisas que realmente me colocaram para pensar e me trouxeram novas perspectivas. O primeiro deles é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que foi o mais recente. Analisando assim, tiveram outros livros que ficaram de fora desse vídeo, que poderiam ocupar o lugar da Ridícula Ideia. Só que esse livro foi tão especial por ele ser tão diferente, eu saí tanto da minha zona de conforto e acertar tanto, porque foi uma leitura maravilhosa, que eu queria que ele tivesse um espaço especial aqui para falar, olha, esse livro foi bom, hein? A autora conseguiu dominar uma biografia da Marie Curie, uma autobiografia dela e do marido, com um livro de ensaio, de pensamentos, de fluxo de pensamento, com ideias sobre a luta da mulher na sociedade, sobre o papel da mulher, sobre, sabe? Foram, assim, coisas sensacionais, eu não consigo descrever, eu juro pra você. Você não sabe nada sobre esse livro até você pegar pra ler, porque é uma coisa difícil de escrever, ele é muito diferente. E por ele ser tão diferente e eu gostar, eu coloquei ele na lista dos melhores do ano. E o outro livro foi O Breve História de Quase Tudo, do Bill Bryson. Esse era outro que eu fiquei assustado de perceber que foi esse ano de 2021 que eu li. Porque parece que faz uns 5 anos, no mínimo, que eu li isso aqui. E na verdade eu li 2 vezes, né? Eu li a primeira vez e li depois a segunda vez como experiência literária. Nosso Clube do Livro, pela primeira vez, ensinando ciência para pessoas leigas em ciência. E foi uma experiência, assim, divertida, inusitada, inovadora. Acho que 2021 foi um ano que eu saí da minha zona de conforto, né? Tenho que melhorar isso para 2022.
2022 também. Isso aqui representou isso, é uma leitura extremamente complexa e grande, com vários assuntos diferentes, e ter ali pessoas confiando na sua capacidade de tirar dúvidas, de explicar para elas coisas que elas acharam incrível, coisas que elas não entenderam, coisas que elas querem descobrir mais. Essa edição de experiência literária foi sensacional, eu guardo ela com muito carinho porque provou que eu consigo fazer as coisas que eu acho que eu não consigo fazer. Mas tirando a edição do clube, o livro em si é uma leitura muito incrível. É o livro assim principal caso você queira se adentrar no universo de divulgação científica. Quero ler mais livros sobre ciência, não sei qual. Breve História de Quase Tudo. Ele vai te dar um panorama assim sobre muito assunto, e aí você vai vendo os que você tem mais afinidade, vai aprendendo, vai buscando outras referências e por aí vai. Ele vai criando esses galhos, digamos assim. Você vai tendo ramificações com vários temas e vai escolhendo aí o seu preferido. Tô começando a ficar rouco, tô falando demais, vamos rápido. Próxima categoria são os melhores romances policiais do ano, e eu honestamente acho que eu coloquei todos. Porque o que eu posso fazer se eu li ótimos romances policiais esse ano, gente? Não posso fazer nada. Olha, você vai ver que eu tô certo. Ó, começamos com A Menina que Brincava com Fogo, o segundo livro do Millennium, do Stieg Larsson. Esse livro aqui é engraçado porque eu li tão rápido que hoje eu não consigo lembrar o que eu li. Hoje, assim. E eu também li lá no início do ano. Só que o sentimento de acabar esse livro e ele ser no meio de uma cena, numa cena importante, é desesperador. Mas o que eu lembro desse livro, e que é um ponto para o Stieg Larsson, é a forma como ele relaciona a situação do crime com os personagens principais. E o próximo livro tem tudo a ver com isso também. É um livro que não é só sobre o crime, não é só sobre desvendar alguma coisa. É sobre a relação dos personagens principais. E aqui a gente consegue explorar um pouco mais essa relação que a gente teve no primeiro livro, mas também é um pouco diferente porque eles não estão na mesma sintonia, na mesma página. Enfim, é uma coisa meio estranha. Só sei que acabou esse livro, eu gritei e eu infelizmente não peguei o terceiro. Vou resolver isso agora em 2022, que eu preciso terminar essa trilogia. E eu quero que pelo menos tenha um finalzinho satisfatório, só pra não acabar com uma coisa muito inconclusiva e infelizmente não ter final. Acho que vai ser bem triste se isso acontecer. Por falar em relacionamento de personagens num romance policial, a gente tem o quê? Sangue Revolto, né, gente? Esse livro aqui é um pouco ambicioso porque a gente não tem só um crime. A gente vai ter um crime principal, sim, mas a gente vai ter outros pequenos crimes. E o Cormoran, o detetive principal, vai estar numa situação bem mais confortável do que ele já teve. A gente vai ter novos contratados para trabalhar ali na agência. Mas o que chama a atenção desse livro é, sem dúvida, a relação do Cormoran com a Robin. Não tem como, gente. Esse livro foi um amorzinho para quem shippa esses dois. Eu nunca estive tão animado com relacionamentos de personagem desde, sei lá, Rony e Hermione. Eu juro pra vocês, eu não ligo pra relacionamento de personagens, mas pra eles dois eu tô ligando. Os momentos de interação entre eles, que eles se ajudam, que eles brigam, que eles se apoiam, que eles se entendem sem se falar, que eles não falam o que gostariam de falar e por causa disso não se entendem. É esse jogo o tempo todo brincando com os nossos sentimentos. E isso valeu essa leitura, que esse livro tem quase 1000 páginas, né? Mas o crime principal também é muito bom mesmo. A narrativa vai virando, você acha que é uma coisa, mas a narrativa tá sempre mudando de uma forma muito inteligente, não de uma forma brega. A palavra sangue tem várias implicações nesse livro, não é só a principal. Tem várias ramificações ali dentro dela. Enfim, muito bom, estou ansioso para o próximo, não tem mais o que dizer. 5 estrelas favoritado, né, gente? Inclusive, eu queria até fazer vídeo, mas não deu tempo. E o último livro da categoria Melhor Livro Policial não é um livro policial. Mas é quase isso, e é O Jardineiro Fiel. O John le Carré é consagrado por escrever livros de espionagem. Ele tem vários romances de espião, e esse aqui não chega a ser um romance de espião e nem chega a ser um romance policial, porque a gente não tem uma investigação policial. O que a gente tem é um protagonista investigando por conta própria reportagens, digamos assim, coisas deixadas por sua esposa que foi morta, assassinada. A história é muito mais complexa do que isso, você vai ter que assistir meu vídeo para entender, mas foi muito especial ler esse livro esse ano porque eu adorava o filme, e esse livro me fez pensar vários pensamentos, temos várias marcações aqui, várias coisas interessantes que a gente pode notar nesse livro aqui e relacionar com a nossa realidade, trazer, né? Tirar do livro e trazer para fora. E eu fico feliz de que meu vídeo tenha impactado e tocado algumas pessoas da mesma forma que o livro me tocou. Eu espero realmente que meu vídeo tenha trazido um certo impacto na sua vida, para de fato parar para pensar antes de tomar algumas decisões, antes de pular para alguma coisa sem ter pleno conhecimento do que está acontecendo. Infelizmente, eu acho que
Tá acontecendo muito isso, né? E por último, é claro, a categoria Melhores Ficções Científicas do Ano. Você já viu aí algumas ficções científicas? Algumas não tiveram categoria, então ficaram aqui. Mas antes, se você gostou dessas indicações, significa que você tem tudo a ver com esse canal. Então deixa seu joinha aqui nesse vídeo e aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos, tá bom? 2022 promete muita coisa e a gente quer a sua companhia aqui. A primeira ficção científica que eu tenho para mostrar é também a primeira ficção científica de todas, que é Frankenstein, da Mary Shelley. A gente fez essa leitura no Lendo com o Lago, vocês decidiram e quiseram ler Frankenstein com a gente, então a gente leu. E pode não ter sido a melhor experiência de leitura, assim, do mundo, que realmente eu tive algumas dificuldades com a leitura também, mas a história, o livro, a forma como ele é escrito, o que ele representa e o que ele quer dizer, merecia estar aqui nos melhores do ano. Porque os melhores do ano, às vezes, têm a ver com a minha experiência, mas no caso de Frankenstein, tem a ver com o que o livro representa, o que ele quer dizer para o mundo. E a forma como a Mary Shelley foi visionária aqui, não só na questão científica, mas também na própria proposta dela de mostrar uma história que fosse de ficção científica, mas que colocasse a ética na ciência em questão, sendo a primeira ficção científica, foi assim, sensacional. Se a gente tem aí uma legião de livros que questionam a ciência, livros de ficção, né? Que colocam determinadas descobertas científicas, projetam isso no futuro e fazem o leitor se questionar, será que isso vai dar certo? Será que isso que a gente está fazendo agora, lá no futuro, vai dar certo? Isso se dá porque teve uma Mary Shelley botando um cientista criando um monstro, esnobando esse monstro, no sentido de ele criou e largou a sua criação, e essa criação começou a matar pessoas ali. Então é essa alegoria da ética na ciência e as múltiplas interpretações que a gente pode fazer desse livro, não tem como o Frankenstein e a Mary Shelley não estarem no melhores do ano. Durante a pesquisa para fazer o vídeo, eu fiz leituras assim de artigos analisando a obra e tal, e foi assim sensacional descobrir um mundo de possibilidades e de interpretações e de alegorias que a gente pode fazer com o Frankenstein. Eu sinto muito que a minha experiência não tenha sido tão positiva assim, mas eu acho que isso se dá porque eu estava lendo muito ao vivo, e ao vivo a gente não lê tão bem, vai ficando nervoso ali por causa da situação de ser ao vivo, vai dando calor, vai dando incômodo, acontecem situações ao vivo que te chateiam, enfim, muitas variáveis, mas sem dúvida Frankenstein é um livro que eu quero levar assim para minha vida e quero fazer releituras com recorrência, porque eu tenho certeza que daqui a 10 anos a minha interpretação dessa história vai ser diferente. E só por essa primeira leitura já valeu muito, então merecidíssimo iniciar essa categoria com ele. Mary Shelley é pioneira na ficção científica e na categoria, que é mais o quê? Outra ficção científica que valeu meu ano foi Duna, do Frank Herbert, né? Eu infelizmente não tô com o livro aqui, mas assim, o sentimento de Duna foi muito especial. Eu tava querendo uma nova história pra amar, assim, de paixão, de ter adaptação, de querer Funko, de querer viver naquele mundo. Ok, o mundo de Duna é um pouco perverso, mas assim, esse sentimento bom, sabe, de viver dentro de uma história, eu encontrei isso esse ano com Duna. E eu achei, assim, a construção de mundo genial, as alegorias que o Frank cria aqui sobre ecologia também são surreais, então não podia ficar de fora dessa lista. Eu sei que, infelizmente, muita gente acha difícil, muita gente acha que demora de engatar, o que não aconteceu comigo. Desde o primeiro capítulo eu já estava engatadíssimo, já estava a 100 km por hora desde o primeiro capítulo, e eu sei também que vai ser um tipo de livro grande, que vai demandar muito tempo e que infelizmente muita gente não vai querer partir para essa leitura, mas eu estou aqui falando, vale muito a pena. E também é especial porque eu adorei fazer o vídeo científico aqui, relacionando essa questão da ecologia, da falta de água e como os Fremen, o povo nativo de Duna, solucionam esse problema. Ensinei algumas coisas de química para vocês e foi muito divertido. Então, assim, Duna tem um carinho especial no meu coração e no meu 2021 também, né? Eu voltei no cinema para assistir a adaptação de Duna, porque eu já queria muito. Então, assim, foi especial. Duna e 2021 teve tudo a ver pra mim. A gente tem também uma coletânea de contos aqui de um autor que eu acho genial. Eu tenho meus problemas com ele, mas assim, eu amo ele de qualquer forma. A gente discorda um pouco das coisas, discordamos, principalmente das coisas que ele escreveu e da forma como ele escreveu alguns contos, mas assim, o poder de escrita que ele tem é inegável. E eu estou falando do História da Sua Vida e Outros Contos, do Ted Chiang. Descobri o Ted nesse ano de 2021. O História da Sua Vida é uma coletânea exemplar. Se você tinha na sua cabeça que coletânea de contos sempre tem um conto péssimo, História da Sua Vida vai quebrar esse padrão na sua vida, porque não tem. É uma coletânea, assim, muito coesa, que tem um estilo, que tem vários temas, que tem vários tamanhos de história, tem tudo.
tem tudo naquela coletânea. É assim um conto melhor que o outro, dá pra pensar muito, dá pra tirar histórias sensacionais daquela coletânea. Inclusive nós temos uma, né, que é o próprio História da Sua Vida, que gerou o filme A Chegada. E a experiência de gostar muito do filme, ser um dos meus filmes preferidos da vida e ler o conto depois e eles se complementarem, não conflitarem, sabe? Porque às vezes a gente assiste uma adaptação e a gente fica, mas por que isso? Mas por que aquilo? Isso não acontece com a História da Sua Vida. O filme é bom por N motivos, o conto é bom por outros N motivos e eles se complementam. Então toda essa experiência com esse autor esse ano, que também foi bem conflitante, valeu meu 2021. E o História da Sua Vida tá aqui como uma coletânea. Assim, se um dia eu for escrever uma coletânea de contos, eu quero que seja igual a História da Sua Vida do Ted Chiang, que foi assim uma coisa que eu nunca vi. É de outro mundo mesmo. E por último, mas sem dúvida não menos importante, a gente tem ele, um dos pais da ficção científica também. E que depois que eu li esse livro, eu fiquei me questionando por que raios eu não li esse livro antes. Mas o destino, o universo está te olhando. Ele coloca os livros no momento certo. Eu estou falando de 1984, do George Orwell. A influência que o George Orwell tem na construção de ficção científica, de distopia principalmente, é inegável. Em 1984 a gente tem o berço, um dos nascimentos das distopias, e é uma história sensacional. Todo aquele medo que a gente tem ao encarar uma distopia clássica, de ser um livro chato, de não ter personagens interessantes, de ser escrito de uma forma difícil, de ser lento, nada disso a gente tem em 1984. A gente tem um personagem... Ok, o personagem não é tão interessante assim, mas tem um propósito para ele não ser tão interessante. A gente discutiu isso na nossa live, porque também foi uma leitura do Lendo com o Lago. Todo o desenvolvimento dele é muito interessante, a construção do mundo é muito interessante. Todas as alegorias que o Orwell coloca aqui nesse livro são muito pertinentes e dificilmente esse não vai ser um livro atual, sabe? Sempre daqui a 100 anos ele vai ser atual, daqui a 200 anos ele vai ser atual. Esse livro vai ser sempre atual, porque a gente está falando aqui de um comportamento cíclico. E o mais interessante é que você pode abordar esse livro de vieses diferentes, vieses, eu acho que é isso mesmo, de várias formas diferentes, com vários focos diferentes, olhando, querendo comparar com várias coisas diferentes e a alegoria vai funcionar. Porque aqui a gente está falando sobre o comportamento humano, a gente está falando sobre a sociedade, como a sociedade se vira e se revira e volta para o mesmo lugar. Infelizmente é um livro que é assustador, dependendo do ponto de vista que a gente queira comparar. Ele é também um livro desesperançoso, ele não é animador, não é aquela leitura oba-oba que você vai fazer e vai sair super revigorado e de bem com a vida, não vai ser nesse estilo, mas isso não significa que não é uma leitura que você precisa fazer. Você precisa sair da sua zona de conforto, precisa entrar em contato com outras ideias e precisa entrar em conflito consigo mesmo. É um livro que provocou conflito comigo também, e eu acho que, de forma geral, esse ano foi um ano de entrar em conflito comigo. Eu iniciei 2021 e terminei 2020 com algumas coisas que agora, no final de 2021 e início de 2022, eu já não tenho mais, eu já mudei completamente. Eu fico muito feliz de poder olhar para trás e ver que algumas leituras em 2021 me fizeram ter esses questionamentos e me modificaram de uma forma ou de outra. E George Orwell, com 1984, teve um papel importantíssimo nisso, e é com ele que eu escolho encerrar essa lista de melhores do ano. E eu quero saber quais dessa lista você já leu e quais você vai correr para ler agora que você viu aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui e muito obrigado também a Luísa Bastos por ser apoiadora aqui do canal. O seu apoio é muito especial. Você e todos os outros apoiadores ajudam a gente a continuar postando vídeos de qualidade aqui no YouTube. E vamos agora para 2022 com mais leituras transformadoras e sensacionais para te deixar cada vez mais inteligente aqui no Luago nos Livros. Até o próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!